Eu sou Renata Helena, pedagoga e professora do primeiro ciclo do ensino fundamental. Querido aluno, o tema da nossa videoaula de hoje é Estratégias de Leitura. Esta aula foi preparada para o 5º ano e o componente curricular continua sendo a língua portuguesa. Estratégias de leitura. Você já sabe que ler é muito importante. A leitura abre caminhos. Já comentamos também que tão importante quanto ler é entender o que lemos. Então, mais uma vez, vamos recordar, refletir e relembrar por que é importante ensinar e aprender a língua portuguesa. A linguagem é constitutiva de nossa história e de nossa identidade como seres humanos. E a língua portuguesa é constitutiva de nossa identidade sociocultural. Enquanto humanos, a linguagem nos diferencia dos demais e é através dela que temos que progredir, evoluir. E é através da linguagem, então, do seu uso, é que vamos expressar nossos sentimentos, ideias, pensamentos e necessidades. Se você acompanhou a aula anterior, você sabe também que agora é hora de tomar nota usando papel, lápis, caneta e, se possível, um celular para fotografar cada tela. Vamos lá? Dicas para melhor aproveitamento da aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros, fotos, anotações, consulte os sites indicados para enriquecer o seu conhecimento e pesquisa, esteja atento e realize as tarefas solicitadas. Contextualizando. Bom, é importante citar que contextualizar é trazer para a nossa realidade, é aplicar a realidade. A nossa realidade hoje continua sendo um texto lido na aula anterior, mas você vai trabalhá-lo de forma diferenciada, dentro de uma outra perspectiva, que é a estratégia de leitura. Estratégias são caminhos usados para facilitar o entendimento da leitura. São maneiras de entender melhor essa leitura e de explorar a leitura. Nós vamos reler hoje o texto As Pandemias no Mundo. Vamos retomar algumas expressões para fazermos uma análise linguística bem aprofundada. Você sabe o que é um verbete? Verbete é o objeto do nosso estudo de hoje. Os verbetes são as palavras listadas no dicionário, numa enciclopédia ou num glossário. Verbete também são textos informativos e eles mostram um conceito, um significado de uma palavra, de uma expressão. Os verbetes também são gêneros textuais. Consegue empregar estas palavras no uso oral e escrita? Esses verbetes, quando os aprendemos, é para empregarmos nas nossas comunicações. Então, precisamos usá-los tanto na escola quanto em casa, na vida diária, comunicando oralmente ou através da escrita. Vamos refletir também sobre a grafia correta dessas palavras. Agora, vamos ouvir a leitura deste texto em outra voz e vamos acompanhá-lo. Você daí e eu daqui, com muita atenção. As pandemias no mundo. O mundo já viveu assustado por pandemias em outros momentos. Sabendo-se que a peste bubônica, causada por uma bactéria transmitida pela pulga, dizimou 75 a 200 milhões de pessoas pela Europa, Ásia e África. A varíola dizimou a população asteca e inca. Em 1980, a OMS, Organização Mundial de Saúde, após 20 anos de campanha de vacinação, declarou extinta a doença, tendo eliminado os focos. A gripe espanhola, também causada por vírus, matou 50 milhões de pessoas em todos os continentes. A AIDS, também causada por vírus, já matou mais de 30 milhões de pessoas pelo mundo. Estas trágicas experiências ensinaram muitas estratégias utilizadas hoje no controle da disseminação do coronavírus.
É importante nos conscientizarmos de que a pandemia atual tem fácil proliferação e seu contágio pode ser involuntário. Coisas tão vitais e essenciais não devem ser próximas como a respiração. Também devem ser cuidados e controlados alguns reflexos como tosse, espirros, produzidos por algumas de nossas sensações. Muitas dessas epidemias já têm antibióticos que tratam e curam, mas como o coronavírus é recente e as pesquisas ainda não trouxeram resultados, cabe-nos prevenção, buscar informações e adotar novos comportamentos. Síntese elaborada pela equipe de formação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Você percebeu que alguns verbetes estão destacados nesse texto. E é sobre eles que vamos tratar e comentar. Esta aula está pautada em 3 ações com foco em estratégias de leitura. As ações são consulta ao dicionário, estudo de verbetes e a contextualização. É importante lembrar que quando eu consulto o dicionário, eu preciso considerar a ordem alfabética. No dicionário também consta a classe gramatical de cada verbete, que vem em primeiro lugar, e depois todos os seus sentidos e significados, que normalmente são mais de um, né? E considerando como a ordenação do alfabeto, que vem A, B, C e assim sucessivamente. E o estudo de verbete, então, pautado nesse dicionário e contextualizado com a nossa realidade. E a nossa realidade hoje é este texto que acabamos de ouvir e que vamos continuar para entendê-lo e melhor haver essa interação, diálogo e compreensão entre aluno e texto, é que a gente propõe tantas estratégias. Lembrando que o dicionário, repetindo, traz a ordem alfabética, considera os vários sentidos da palavra e você vai questionar, ver o que melhor se encaixa, se adequa ao texto, à expressão que você quer usar. E a forma de apresentação desses dicionários, que são impressos ou digital. O dicionário digital é o que a gente encontra aí na internet, que a gente pesquisa. E o dicionário impresso é esse que os temos em casa, na escola, nas bibliotecas, mas eles seguem a mesma sequência, continuam sendo textos conceituais, informativos e um gênero textual da língua portuguesa. Recordando, então vamos ler o que é o sentido e o significado trazido no dicionário. O dicionário ele tem uma linguagem muito específica dele, uma linguagem mais culta. Então, o sentido de verbete segundo o dicionário. Palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. É um conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras, que são os conceitos, né? Oba, uma curiosidade. Esse é o grande poeta brasileiro Mário Quintana. Mário Quintana escreveu um verbete para o pronome nós. Segundo Mário Quintana, nós é o pronome do rebanho. Quando ele se refere a rebanho, ele quer dizer ao todo, nós todos, muitas pessoas, né? E é importante também lembrar que os poetas, eles têm licença poética para brincar com as palavras e empregá-las de uma forma figurada, não apenas da forma conceitual, como é trazido no dicionário. Então, é por isso que eles brincam, criam e mexem com a nossa fantasia, facilitando a linguagem e a compreensão. Alguns desses verbetes estão listados no texto que você ouviu, que você acompanhou e leu. Eles não estão em ordem alfabética lá, como também não estão aqui, mas eu vou repeti-los para que o estudo seja mais significado. Pandemia, dizimar,
extinto, estratégia, disseminação, trágico, proliferação e epidemia. Veja um fragmento do texto. Ele traz do texto a pandemia no mundo, as pandemias no mundo. O mundo já viveu assustado por pandemias em outros momentos, sabendo-se que pandemia é uma epidemia que se dissemina por toda uma região. É uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente e etc. Então, podemos substituir a expressão pandemia por seu sinônimo. Eu vou escolher o segundo. Qualquer um desses sinônimos se contextualiza bem com o texto lido, mas uma questão de escolha vai o segundo. O mundo já viveu assustado por doenças infecciosas e contagiosas em outro momento. Também é de fácil aplicação nas nossas leituras. Vejamos agora dois novos verbetes. Temos aqui proliferação, que é multiplicação, em que há reprodução, que se multiplica, se propaga ou se reproduz com facilidade. Proliferação de doenças, proliferação de bactérias, crescimento em que se observa ou há um aumento significativo na quantidade de proliferação de armas, proliferação de médicos. Então, ele trouxe alguns conceitos, mais de um, e nós vamos ver qual desses vamos escolher para adaptá-lo à nossa expressão. Epidemia, aumento fora do comum do número de pessoas contaminadas por uma doença em determinada localidade e ou região. Epidemia de dengue. Doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas numa determinada região. Vejamos o fragmento do texto. É importante nos conscientizarmos de que a pandemia atual tem fácil, vou escolher a palavra multiplicação, reprodução. Então, vamos lá. Tem fácil multiplicação, fácil reprodução e o seu contágio. Essas estratégias de voltar ao dicionário e conceituar no texto facilitam o entendimento, que é o foco da nossa aprendizagem. Muitas dessas epidemias já têm antibióticos que tratam e curam. Voltemos. O que é epidemia? Muitas dessas doenças infecciosa e contagiosa, ou muito desses aumentos de fora do comum de número de pessoas contaminadas, têm antibióticos que tratam e curam. Agora é com você. Aluno sabido é aluno esperto. E se você acompanhou a aula anterior, você sabe que em cada aula há uma tarefa a ser realizada. E a tarefa de hoje se encaixa bem com o que você está buscando e conhecendo. Você deverá buscar os outros conceitos e verbetes do texto que não foram listados aqui, fazer consulta ao dicionário, registrar os seus significados, buscar também outros verbetes que você usa e emprega no dia a dia, conversando com a sua família, com seu irmão, como forma de curiosidade de aprender. E, além de listar no seu caderno, você vai criar situações de linguagem substituindo-os. E depois, todas as suas anotações e registros deverão ser levadas ao seu professor no retorno às aulas. Então, lembrando, você vai conhecer, buscar, registrar e levar para o seu professor, além de aplicar 5 verbos: conhecer, aplicar,
registrar, listar e levar ao seu professor. São 5 ações em uma única tarefa. Vamos retomar o que aprendemos na aula de hoje? Então, vamos lá. Nós fizemos consulta ao dicionário, recordamos como é a sequência, como vem listada a ordenação dessas palavras, no quanto é importante conhecê-las para interação e socialização. Fizemos o estudo dos verbetes, recordando a conceituação do verbete, destacando alguns verbetes do texto a serem trabalhados continuamente na sua casa e contextualizamos, trouxendo todos esses verbetes, tanto para o texto lido, como também para o seu dia a dia, quando você for empregar na sua linguagem. Obrigada e até a próxima aula.